culto com uma oração. Pedir que a irmã Laís nos eleve a Deus. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toma. Sim, Pai. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 8, do 18 a 25. Agradeço a vida de cada um aqui presente, também aqueles que estão conosco na rede social. Muito obrigado pela sua companhia. E agora nós leremos a palavra do Senhor que se encontra em Romanos 8, do 18 a 25. A palavra diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Realmente aqui nessa terra nós passamos por muitas tribulações, muitos problemas, mas certos de que um dia estaremos na glória e não teremos mais com que nos preocupar. Todos podem se assentar e vamos cantar o hino de número 454. Um hino que fala de lutas, mas também fala da vitória em Cristo Jesus. Hino 454. Mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz.
Amém. Agora nós teremos um período de cânticos. E aproveitando nesse período, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, pode estar depositando nesse momento.
podem se assentar. Irmã Verônica vai ter um momento, né? Irmã Verônica nos trará agora informações sobre missões neste momento. Boa noite, irmãos. Com muita alegria, vamos dar início ao nosso momento missionário de hoje. Vamos dar início falando o tema, né? Tema da nossa campanha, que já está no nosso coração. Vamos, com muita alegria, falarmos juntos. Jesus Cristo é a única esperança. E também, com muita alegria, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 4:12. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. E juntos falarmos a divisa da campanha 2021. Todos encontraram? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. 4:12. Amém. Vamos agora ver um vídeo com um lindo testemunho missionário neste momento. Somos a única igreja batista em toda a região da Zona Leste. E nosso desafio aqui foi apresentar esse Jesus maravilhoso que traz esperança. Quando nós chegamos, a violência que era tensa, era muito grande. Diante disso, nós convocamos a igreja que nós encontramos a orar, a buscar a Deus em favor dessa situação, para que o Senhor pudesse nos ajudar também nesse processo. E nós motivamos a igreja a avançar e não a recuar, que a oração mudaria toda a história. E Deus mudou a situação. Diminuiu, né, toda aquela violência, diminuiu toda aquela situação de medo, de aprisionamento das pessoas. E a igreja pôde ver ali na prática o resultado da oração. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma capela de madeira e onde ela já estava tendo necessidade de trocar as paredes, já estávamos estufando. Enfim, nós desafiamos a igreja a construir uma nova capela e Deus começou a movimentar o povo na questão da contribuição. A igreja não parou de ser uma igreja missionária. O investimento em missões não parou, pelo contrário, ele aumentou e Deus começou a mostrar grandes coisas através disso. A Pamela chegou na igreja num chá de mulheres. Ela veio de uma história de vida bem sofrida e ela estava, na época, morando com o Júnior, estavam morando juntos. E através de um encontro de mulheres foi onde eu conheci a esperança e tive o prazer de convidar o meu esposo. Eu vi um culto, gostei da Igreja Batista Missionária. Eu voltei no próximo culto, no domingo seguinte, e nisso eu aceitei Jesus através de um abraço que eu recebi e eu senti que foi algo espiritual mesmo, vindo de Deus. Eles começaram a trabalhar, a servir ao Senhor aqui conosco. Hoje eles são líderes da igreja, hoje eles são diáconos aqui na comunidade. Então o Senhor tem nos abençoado, porque eles serão novos multiplicadores, novos treinadores, e em nome do Senhor Jesus, líderes que levarão a semente do Evangelho até os confins da terra, aqui no Rio Grande do Sul. Deus nos deu um presente de poder ver a igreja num nível maior de fé. Ver
eles presenciando tudo isso que Deus está fazendo, eles estão dependendo mais de Deus, aprendendo a depender mais de Deus. Eu sei que nós sabemos que isso é mão do Senhor, né? Deus tem nos dado líderes abençoados. Hoje, o nosso objetivo é terminar essa capela e fazer com que esse ambiente aqui seja um ambiente ainda mais acolhedor, até porque ela é uma capela maior, né, onde Deus tem nos mostrado que aqui vai ser um local onde mais pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E por tudo isso, cremos que Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Que nós possamos realmente gravarmos essa frase, levarmos em todos os cantos que formos, né? Por onde passarmos. Ele é aquele que faz o nosso barquinho seguir firme, mesmo diante das infinitas tempestades que enfrentamos em nosso dia a dia. Que possamos colocar Ele no comando do nosso barco, que possamos colocar Ele no comando das nossas vidas e avivarmos em nosso coração, né? O desejo de fazer missões, o desejo de viver missões, né? Tudo segundo a vontade dele, segundo o seu querer. Vamos neste momento agora fazer uma oração voluntária, colocando o nosso desafio alçado para a igreja, né? Na campanha 2021, colocando as ofertas do Barquinho da Fé, barquinho missionário, aqueles irmãos que assim quiserem estar pegando novamente os barquinhos estão aqui na nossa mesa, aqueles irmãos que quiserem estar alçando alguma oferta aqui, esse barquinho, as ofertas vão até os campos missionários e assim nós podemos participarmos de todos esses projetos abençoados que estamos vendo aqui no momento missionário que nós estamos tendo agora na nossa amada igreja. Então, os barquinhos missionários estão aqui na nossa mesa e você pode estar pegando logo após que o culto terminar. Uma oração voluntária colocando as ofertas, colocando os missionários e colocando todos os projetos de missões, né? Neste momento, vamos ter uma oração voluntária. O que diz que possamos ficar nessa noite com o que diz lá em João 3:30, né? Que deve importar para nós, irmãos, em Cristo Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, João 3:30, que possamos gravar esse versículo, né? E o tema da nossa campanha. E hoje, a quarta ênfase da nossa campanha é Jesus Cristo é a única esperança para as cidades.
Um projeto que os irmãos podem estar pesquisando é o projeto Radical Brasil. Ele é diferente dos demais radicais, ele é mais lá no metropolitano e tal. O treinamento acontece apenas nos finais de semanas ou online e à noite, para permitir que pessoas que trabalham e estudam possam participar. Dessa forma, cada um pode manter a sua rotina de trabalho, estudo, família, sem precisar deixar tudo e ir para o outro local. Eles já estão lá no campo, com tudo o que eles têm. Os missionários, então, adquirem esse modelo, né? Permite que os crentes comprometidos com o serviço da igreja local atendam ao chamado para plantar igrejas e formar líderes, principalmente nos centros urbanos. Então, esse Radical Brasil aqui, Radical Metropolitano, é diferente dos demais. É um novo projeto de missões que está alcançando e transformando vidas e levando a esperança lá nos grandes centros urbanos. Aqui nossa cidade é pequena, mas nos grandes centros urbanos nós vemos, né, e sabemos que é delicada a situação e muitos precisam e necessitam da esperança. O Brasil é enorme. Nós vemos assim que ele é um vasto, né? Aqui no nosso estudo fala assim que ele é vasto em cultura, ritmo, comida, hábito, religião, etnia. E sim, ele é enorme. Todos os cantos precisam ser alcançados por essa esperança. Aqui eles falam muito da região sul, que é um grande desafio evangelístico. Os irmãos podem estar pesquisando um pouquinho mais sobre a região sul. Então, vamos estar colocando em oração a região sul do Brasil. A obra missionária no Brasil, lá na região sul, enfrenta muitos desafios. E aqui fala também que a esperança para as cidades do Brasil não está em governantes ou política, e sim em Jesus. Essa necessidade é real e urgente. E nós não podemos ficar parados diante dessas realidades. Precisamos ser instrumentos de Deus na propagação do Evangelho até que todas as cidades conheçam a Cristo. Amém? Vamos estar agora ficando em pé e louvarmos juntos com o hino oficial da campanha de Missões Nacionais 2021. E você, irmão, que queira estar alçando a sua oferta, poderá estar fazendo neste momento. Vamos estar louvando todos juntos. Jesus.
palavra agora está com a irmã Valéria. Agradecemos a vida da irmã Verônica, que nos traz para o nosso conhecimento o que acontece nos campos. Graças a Deus pela vida dela. Nós vamos orar nesse momento agradecendo por este culto, pedindo pela palavra que será transmitida aos nossos corações. A irmã Arô nos eleva em oração. Amém. A palavra está com o pastor. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Amém? Sempre para mim é uma alegria poder estar com esta igreja reunida. Já tivemos uma direção, cantamos, né? Nos alegramos, e já com este tema ao nosso coração, que já está de uma forma muito indelével já no nosso coração, porque é uma verdade. Jesus é a única esperança. Nunca duvide desta verdade, e que esta igreja continue a viver este evangelho genuíno, que tem como objetivo levar ao homem aos céus. Amém, queridos? Jesus é a única esperança, nunca duvide disso. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Assim, você também que nos acompanha pela rede social, muito obrigado pela sua presença, sempre nos honra, e nos honra muito. Hoje nós temos ali ao lado da minha esposa, a minha sogra Eunice, graças a Deus pela vida dela. Também temos a nossa vizinha, a dona Maria, é isso, né? Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria, viu, tê-las conosco aqui. Temos ali também uma moça ali também. Obrigado pela presença, tá bom? Seu... Oi? Ah, vizinho da... Ah, sim, seja bem-vindo, viu? Seu nome? Ok. Deus abençoe você também. Coisa boa, né, queridos? Coisa boa esse Jesus, né? Nos coloquemos em pé, aqueles que puderem. Hebreus capítulo 6, a partir do 18 até o 20. Hebreus capítulo 6, do 18 ao 20. Eu leio e acompanhe, por favor, em suas versões. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento, para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero tratar esta noite com vocês, já pensando em Jesus, a única esperança. O tema que quero tratar é esperança em Jesus. E eu quero aqui destacar então o versículo 18, que diz assim ao nosso coração: Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos um forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Vamos orar, queridos. Pai, como é bom servir ao Senhor. O texto nos mostra que o Senhor não mente, e aquilo que o Senhor faz acontecerá e será revelado a cada um de nós. Por isso, ó Pai, que o texto que lemos realmente tenha esta conotação de esperança, não só agora, mas para todos sempre, para aqueles que já correram ao seu refúgio, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. Ó Deus, nos dá essa esperança viva, e assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Tomais assento, igreja. Jesus é a única esperança, queridos. E para isso, e com esse tema, e com essa proposta que temos, eu quero iniciar a nossa argumentação, a nossa introdução, fazendo algumas perguntas ao coração individualmente. Você está pronto para encontrar com Deus? Você está pronto para encontrar com Deus? Lembre-se que o dia da oportunidade, ou o dia desse compromisso, não é amanhã, é hoje, é agora. O dia de romper, eu vou ser bem claro, objetivo e franco. O dia de romper a idolatria é hoje e não amanhã. O dia de nós reconhecermos que Jesus Cristo é a única esperança é agora, não é para depois. O dia de buscar a transformação em Cristo Jesus é neste exato momento, não é amanhã. O dia de se deixar de convencer é hoje, é agora, é oportuno, pois, diante disso tudo, certamente, o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, talvez você será convencido, talvez você até se ajoelhará diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas será tarde demais. Será o momento em que você se arrependerá de não reconhecer em vida que Cristo Jesus é Senhor e, portanto, a única esperança. O dia do julgamento, queridos, é um assunto que, infelizmente, as igrejas contemporâneas não têm tido esse zelo de expressar, de ensinar a igreja de Jesus. O dia do julgamento acontecerá e teremos uma nova ordem, um novo sistema, um novo momento nesta terra. Redimido, que será chamado novos céus e nova terra, preparado para aqueles que estão prontos para ouvir de Jesus uma frase muito contundente: venham para o reino
que eu preparei para vocês. Você está pronto para encontrar com Deus? Este dia, queridos, que aos nossos olhos humanos e diante daquilo que a Bíblia me ensina e nos ensina, está próximo, não está longe. Jesus está voltando, e este dia representa o fim do mundo inteiro, de todas as ordens, de todos os governos que conhecemos. Será o dia em que o Senhor Jesus visitará a terra para julgá-la de uma vez por todas. Esperança em Jesus é isto. Há um comprometimento cabal do nosso coração a Ele, e este comprometimento tem que ser agora e não amanhã. Tem que ser hoje e não depois, porque Jesus é a única esperança neste mundo tão hostil, neste mundo que realmente a ordem, o qual o príncipe deste mundo tem destruído tudo o que está à sua frente: famílias, filhos, casamentos. E o dia da oportunidade é hoje, é agora, não é amanhã. Deixa aberto Hebreus 6 e, por gentileza, Isaías 13. Hoje vamos passear um pouco a Bíblia, queridos. Vai ser uma experiência muito boa. Isaías 13, do 9 ao 11. Isaías, há 900 anos antes da vinda de Jesus, profetiza a volta de Cristo Jesus a esta terra. Isaías 13, do 9 ao 11 diz: Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Que texto, queridos! O nosso joelho treme diante de um texto desse, e tem que tremer mesmo, porque, como nós vimos em Hebreus, Deus não mente. E acontecerá isso aqui que estamos vendo, onde o mundo conhecerá as verdades de Deus diante de um quadro devastador desse, porém, contudo, será tarde demais. Porém, aqueles que têm esperança em Cristo Jesus descansam, se alegram com a volta do seu Senhor. Maranata, Senhor Jesus. Apocalipse 21, 27 é um texto que nós devemos marcar no nosso coração, que diz assim: E todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro poderá entrar na sua cidade eterna. Ou seja, o tempo é hoje e não amanhã. A esperança é hoje e não depois. É isso, irmã Verônica? A esperança está nos trazendo aos nossos olhos aqui, a nossa mente
Porque a esperança é agora e não depois. Basta ver nesse texto de Isaías as verdades contidas, pois estão acontecendo. É notório, só não vê quem não quer. Mas aquele que seu nome está escrito no livro da vida tem a esperança. Não se preocupa. Está em paz com Deus. E quando você coloca a sua esperança em Jesus, então, há uma diferença incrível na nossa mente, no nosso coração. Nós podemos aqui promulgar, nós podemos falar, nós podemos dizer, porque cremos que Jesus é a única esperança. E que textos como esse devem estar aflorados no nosso coração, para que esta esperança possa ser promulgada, falada, hoje e não amanhã. Pois toda a sua perspectiva, toda a sua forma de pensar, porque Deus é um Deus inteligível, um Deus que ensina. Aliás, queridos, eu quero colocar um parênteses aqui, como a escola bíblica dominical tem sido relevante nesta igreja. Como temos sido ensinados por Deus, como nós vimos aqui, a ter essa vida transformada, essa perspectiva renovada. Porque apesar do caos que nós estamos vivendo, e estamos vivendo, só não vê quem não quer, eu repito, nós podemos descansar, porque temos a esperança em Jesus, porque Deus não mente. E aquilo que está em Isaías 13 acontecerá e revelará aqueles que o amam. Talvez nesse dia você até se ajoelhará, mas não vai ter condições de se arrepender. Salmos 42, 11, se você quiser abrir, me acompanhar, diz assim o texto: esta vida transformada, essa perspectiva renovada, essa lucidez das situações em que vivemos, diz assim o texto: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mesmo que estejamos tristes, abatidos, entristecidos, abatidos realmente, mas o salmista nos dá aqui que é a esperança em Deus. Nós o louvaremos, porque reconhecemos Ele como Salvador das nossas vidas. Não muda a perspectiva? Nos faz pensar um pouco, não em nós, mas em Deus que nos salvou e que nos alenta. Porque infelizmente, queridos, nesse mundo que vivemos, existem muitas coisas os quais a nossa esperança pode ser destruída. Existem muitas situações inerentes ao ser humano, relacionamentos, mudanças de governos, preocupações com o futuro, tristeza, talvez um sofrimento injusto. Não é isso, queridos? Às vezes vivemos um tempo que, às vezes parece que somos criticados, somos insultados, não compreendidos. Talvez a saúde possa tirar de nós a alegria, possa piorar. Mas o texto que a irmã Valéria leu e nós não combinamos, está em Romanos capítulo 8, né, irmã Valéria? Que diz o quê? Leia para nós, por favor.
Romanos, capítulo 8. Leia para nós. Fique em pé. Entenderam esse texto, queridos? Ele é bem explicativo, né? Ele é bem assim didático, né? Ou seja, tudo o que acontece conosco, independentemente das situações, nós, com certeza, reconhecemos, porque esperamos em Jesus todas as primícias que Ele tem colocado no nosso coração. Jesus é a única esperança para hoje, queridos, não é para amanhã. Amanhã você não sabe se você estará vivo, porque morremos, não sei se vocês sabem, o nosso corpo perece, adoece. E quando eu olho 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultem com alegria indizível e gloriosa. Nós não vemos Jesus, mas nós cremos. Nós temos absoluta certeza que, independente daquilo que vamos viver, daquilo aquilo que nos aguarda, nós podemos ter a certeza absoluta de que estaremos com Ele eternamente nos céus, porque tivemos uma experiência com Jesus. Nós colocamos a nossa vida diante dele e deixamos que Ele conduza os nossos passos. Você já teve um encontro com Jesus? Você já creu no seu sacrifício cabal naquela cruz? Jesus não virá a segunda vez para morrer em seu lugar. Jesus virá a segunda vez, segundo as Escrituras, para julgar a todos. Por isso que esta campanha de missões nacionais nos reporta, sim, ao futuro, nos reporta ao dia em que Jesus virá e buscará a sua igreja e levará consigo eternamente. Mas, contudo, Ele separará aqueles que ainda, porventura, não creram, não depositaram nele toda a sua confiança. E o texto de Isaías mostra esse tipo de pessoas que está aqui, que não levam a sério, e deixam que as suas vidas sejam conduzidas pelas emoções, pelas paixões que se acabam, que são volúveis. A saúde acaba, o dinheiro acaba, o vigor acaba, né, minha sogra? A minha sogra ali, tá? Mas, como nós vimos aqui, aquilo que nós mesmo não vemos, amamos.
porque cremos que num dia Ele exultará aqueles que são salvos por Jesus. E assim, queridos, a esperança em Jesus traz ao nosso coração, independente das circunstâncias de que vivemos, independente do mundo caótico em que estamos inseridos, Ele traz ao nosso coração a alegria, o louvor. E nós podemos nesta noite promulgar isto através desta campanha, com o objetivo para que o mundo possa reconhecer o quanto antes esta grande urgência e necessidade de estar aos pés de Jesus. Como nós vimos hoje em João 6, quem poderá, ouvir essa mensagem, Muitos abandonaram Jesus, muitos não creram em seus milagres, muitos criam em outra coisa. Aí Jesus pergunta aos discípulos: vocês também não querem ir? Aí o Pedro, que é ousado, no seu temperamento, lá no céu eu quero conversar com Pedro, viu? Porque ele deve ser uma pessoa diferente em todos os sentidos, É o que mostra as Escrituras, Ele diz assim: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens a palavra da verdade. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor. Para onde iremos nós, igreja, sem Cristo? Qual o nosso futuro? E por isso nós louvamos, e por isso estamos aqui, dizendo às pessoas, a este lugar, a esta cidade em qual Deus ama, dizendo que nós também louvamos a esse Jesus. Olha lá, Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que coisa maravilhosa nós podermos louvar a esse Deus com um sacrifício de louvor que é fruto dos lábios, que é fruto que, quando reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade diante de um Deus soberano, um Deus que olha para nós com amor, sim, e Ele nos ama incondicionalmente, sim, mas Ele não compactua com o pecado. Enquanto nós não confessarmos a Jesus, nós não podemos louvá-lo, nós não podemos dizer que Jesus é a única esperança. Existem motivos para louvar a Jesus. Quando a vida é difícil, existem motivos. O elogio pode ser a última coisa que um ser humano, na sua essência, faça quando está num momento difícil. Quando as coisas estão bem, aleluia. Mas quando as coisas estão difíceis, o elogio é o último, eu creio, a ser exaltado na vida de um ser humano. Mas se for a primeira coisa, se for algo primário, se for algo que nós realmente entendemos e compreendemos e velamos e dedicamos, fará, queridos, não só na nossa vida, irmã Natália, mas nas vidas que estão próximos de nós. Aí sim, as pessoas compreenderão que Jesus é a única esperança. Como você tem vivido esse tempo? Como você tem experimentado as coisas nesse tempo? Primeira Tessalonicenses 5,18, o texto diz assim ao nosso coração. 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha a diferença
que Cristo faz na vida de um ser humano. Né, irmão Cido? Deem graças em tudo, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Por isso que a esperança em Jesus, queridos, nos transforma, nos torna seres espirituais, nos torna filhos adotivos de um Pai que vela por nós, que cuida de nós. Um Pai que não mede esforços para que nós tenhamos esse louvor contínuo na nossa vida. Eu não estou dizendo com um sorriso sarcástico, não é isso que eu estou dizendo. Talvez sim, a nossa alma está triste, como diz o salmista, mas eu tenho a esperança no meu Deus que é Salvador, no meu Deus que me ajuda em todas as nossas lidas. Porque senão, queridos, Jesus não seria a única esperança. Talvez a única esperança fosse algo que talvez pudéssemos tocar, pudéssemos talvez ter esse contato, mas ali está dizendo aquilo que nós não vemos, mas é a esperança que nós temos para que um dia, o qual nós fecharmos os olhos, ou Jesus voltar antes, nós tenhamos a alegria eterna, indizível, ao lado de Jesus. Mas o que acontece com o mundo? Não querem ouvir isto. Acham e creem que essas coisas não acontecerão, que não haverá tudo isso que vimos aqui e alguns outros textos em Mateus 24, por exemplo, em que Jesus voltará e levará consigo aqueles que o amam, aqueles que o esperam, aqueles que louvam a Ele de todo o coração, aqueles que permitem, mesmo nas situações horrendas, permitem louvá-lo para todo sempre. Isso não é uma transformação de mente, de ideia? No grego é metanoia, renovação da mente, uma mudança de perspectiva. Quando nós vamos em um velório onde Cristo é o Senhor, apesar do luto, porque luto é luto, não há como nós não compreendermos isso, apesar do luto, da ausência da pessoa, há esperança. Há esperança. Porque um dia encontraremos ela nos céus. E você tem essa esperança, querido? Você tem vivido esse tempo de experimentar esse louvor? Deus não mente. Jesus é o sumo sacerdote que rasgou o véu de baixo em cima e que nos representa. E que aqueles que depositam a sua fé nele podem ter certeza que estarão nos céus para sempre. Mas precisamos confessar o nosso pecado, reconhecer a nossa arrogância, dizer a Jesus assim: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Se confessares com a tua boca, serão perdoados os teus pecados em nome de Jesus. Por isso que esta igreja hoje está louvando a Deus. Não é, queridos? Nós tivemos um momento de cânticos em que, com certeza, externou, se for verdade aquilo que cantamos, a esperança em Cristo Jesus. Aliás, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que cantamos. E se realmente aquilo que cantamos é verdade, é algo que realmente está no nosso coração, louvem a Deus, você que é do Senhor. Promulgue ao mundo que Jesus é seu Deus. Deixe que, não importa as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Continue louvando a Ele.
Continue externando isso de alguma forma. Ame a sua igreja local, participe, como os irmãos estão aqui esta noite. E a nossa igreja tem, assim, vivido um tempo especial de louvor e de adoração, porque cremos que Jesus é a única esperança. Sim ou não? Estou muito tímido hoje. Sim ou não? Porque a nossa vida, ela está escondida em Cristo Jesus. E nós cremos, não porque vemos, nós cremos porque Deus não mente, e Ele fará aquilo que está nos seus planos para a redenção da humanidade, mas também para a perdição da humanidade para todo sempre. Por isso eu quero aqui, já caminhando para o fim, aqueles que creem, aqueles que depositam sua fé, aqueles que realmente se dedicam a esse Deus através do louvor, da adoração, aquele que, mesmo em situações difíceis, sabe que o Senhor é com ele, o ajudando, o amparando. Esta igreja tem aqui vivenciado isso, experimentado isso, mas a esperança é em Cristo Jesus. A única esperança em Cristo Jesus é porque Deus é misericordioso. Ou seja, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Deus é misericordioso. Por isso que Deus olhou a humanidade, amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é misericórdia. Não porque merecemos, não porque há algo em nós que interessa ao Senhor Deus, não pelas nossas volições, não por aquilo que fazemos, mas pela grande misericórdia do Senhor. 1 João 5,13. 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Que texto, queridos! Colaborando com a nossa argumentação, trazendo à nossa mente que a crer no nome do Filho de Deus é que nos leva aos céus. É uma oportunidade que nós aqui esta noite temos, e você que nos assiste pela rede social, é uma oportunidade realmente para entender se cremos ou não no Filho de Deus. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando em Jesus. Ou seja, é tudo por causa do que Jesus fez por nós, temos a esperança. É aquilo, o seu sacrifício ali naquele Calvário, é que nós temos a esperança. Do contrário, se Jesus não tivesse ressuscitado, ou não tivesse sido morto e ressuscitado, com certeza nós não teríamos expectativas, nós não teríamos esperança, nós seríamos como um barquinho que, sem leme, andando pelos cursos da vida. Nós não teríamos a graça, o favor imerecido de Jesus. Nós continuaríamos longe dele, longe do seu aprisco. A misericórdia de Deus é que nos alcançou através de Jesus, porque o que merecíamos é a morte, e morte eterna, longe de Deus. E aqui está dizendo: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem, a vocês que realmente desejam viver esta vida de louvor e de adoração ao nosso Deus, empenhando-se sim na sua vida cristã, dedicando-se sim ao esse Senhor,
colocando aqui a oferta do barquinho missionário, porque este barquinho missionário, este valor, ele chegará a lugares que você não pode ir, e com isso o Evangelho continuará sendo promulgado. A esperança que nós temos aqui e que depositamos, ela chegará àquele lugar, para que outras pessoas também tenham essa esperança que nós temos aqui em nome de Jesus. Há muitos lugares onde o nome Jesus, ele não pode ser promulgado, não pode ser falado. Há muitas etnias, há muitas raças que nem sequer ouviram falar de Jesus. Mas os missionários estão chegando àqueles campos, estão levando este Evangelho, estão levando esta misericórdia do Senhor que nos alcançou, que nos deu a graça, o favor, que nos mudou a nossa mente de pensar, da nossa forma de revelar o Jesus em nós, não como meros religiosos, mas como pequenos cristos, como diz a Escritura. E assim, este envolvimento que a igreja tem com missões, este desejo de servi-lo, tudo isso é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou e nos deu a graça, nos deu o seu favor, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. De criatura nos tornou filhos de Deus, herdeiros de Deus, amigos de Deus. E não porque eu mereço, eu não mereço, mas a misericórdia dele nos alcançou. Por isso que a Bíblia, o estudo da Bíblia, sempre vai nos revelar isto: quem somos e por que estamos aqui. Por que você está aqui? É pela misericórdia de Deus, não por você. Ou seja, um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você tem esse relacionamento pessoal com Cristo? Você tem vivido essa esperança? Você tem certeza da vida eterna? Você já foi alcançado pela misericórdia do Senhor? Você já confessou de todo o coração? E a Bíblia diz que quando confessamos, o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa salvação, como um selo, como diz Paulo. Há mudança de perspectiva em relação às coisas. E é na igreja de Jesus que assim vivemos essa esperança. É na igreja, quando nós nos reunimos, nós estamos dizendo ao mundo: nós temos a esperança em Jesus. Não porque merecemos, mas a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia alcançou muitos corações aqui, e aqueles também que nos acompanham através da rede social. E esse sobrenatural em que estamos vivendo, que é contínuo, que não é interrompido de forma nenhuma, mesmo nas circunstâncias difíceis. Olha o texto de João 20:19. Essa esperança é viva, queridos. Ela está aqui. João 20:19 diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. A paz não significa ausência de tribulação. A paz significa a presença de Jesus em nós. A sua esperança está tão viva quanto Jesus está vivo. De uma maneira miraculosa, Jesus entra naquele lugar. Aqueles discípulos estavam apreensivos, temerosos, porque o seu Senhor havia morrido.
Havia assim, digamos, havia incertezas deles em relação ao futuro. Talvez cada um fosse para um lugar fazer o seu trabalho. Talvez aqueles que pescavam continuariam pescando. Mas Jesus entra naquele lugar. Jesus se mostra vivo. E Ele está vivo aqui. E está dizendo ao nosso coração: paz seja com vocês. A paz de Jesus está presente constantemente. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Ele nos ama de tal forma que essa esperança viva continua viva nos corações que amam esse Deus. Continua viva porque, apesar de todas as circunstâncias daqueles discípulos, eles tiveram a esperança, porque Jesus estava no meio deles, dizendo: não se preocupe, eu estou com vocês. Não se preocupe, que eu sei o que é melhor para vocês. E por último, queridos, nós podemos ter esperança em Jesus. Porque quando a nossa carne, esse nosso corpo, bonito, né? Pelo menos eu acho que eu sou bonito. Quando esse corpo aqui parar de respirar, ou morrer, há uma coisa a ser feita, né? O sepultamento, não é isso? Sepultamento. Mas quando esse corpo morrer, o nosso espírito não morre. O nosso espírito é vivo. O nosso espírito estará com Deus. 1 Pedro 1:21. 1 Pedro 1:21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Mesmo que nós estejamos velhos, mesmo que nós tenhamos os nossos ossos enfraquecendo, mesmo que em algum momento na vida nós tenhamos o último suspiro, mesmo se Deus nos levar brutamente de algum acidente, mesmo que as coisas aconteçam assim, para os jovens aqui presentes, né? É da mesma forma, da mesma maneira. Certa vez um pastor, num velório de uma criança recém-nascida, ele disse assim aos pais que eram crentes em Cristo Jesus: ele foi primeiro, vocês o encontrarão lá. Ou seja, a morte, a carne morre, mas nós não morremos. Nós estaremos vivos, porque a esperança nossa é naquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, daquele que tirou Jesus da sepultura, porque o seu sacrifício foi aceito pelo Deus Pai, e que em nome de Jesus o nosso espírito vivifica através do Espírito Santo em nós. Se você for salvo e aquele momento final chegar, a sua carne morrerá e você viverá no céu como nunca antes, com o corpo glorificado. Foi o que eu disse hoje na escola bíblica dominical. Nós seremos transformados. Nós seremos... Nossa, não há como aquilatar isso em sinônimos naquilo que Jesus fará por nós. Esse corpo corrompido, que não aguenta 24 horas, mas o que habita em nós
que é o Espírito Santo, nos levará eternamente aos braços de Deus, de Jesus. Lá sim, nós não teremos dores, ranger de dente, não haverá mal, não haverá nada daquilo que já vivemos aqui, porque lá será novos céus e nova terra. E eu termino aqui, queridos, ao nosso coração esta noite, Judas 20 e 21. Se você puder abrir, por gentileza, Judas 20 e 21. Judas capítulo 1, 20 e 21. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, e os leve para a vida eterna. Queridos, enquanto isso, edifiquemos. Aqui está dizendo. Enquanto isso, falemos, experimentemos, nesse momento que vivemos, que Jesus é a única esperança. Porque um dia Ele nos leva, Ele nos levará, porque Deus é bom e é fiel. Ele não mente. Ele fará isso para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? O seu nome está escrito no livro da vida. Como Paulo diz, já não vivo a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. Porque a minha mente, o meu coração, o meu corpo, as minhas volições, todas elas são para Ele e por Ele. Porque eu tenho a esperança que mesmo em dias difíceis, como diz lá em João, paz seja com vocês. E eu concluo, queridos, essa noite dizendo ao nosso coração, ao seu coração, Jesus é a única esperança, mas é mesmo, e não duvide disso. Por tudo isso que ouvimos, por tudo isso que foi revelado e tantas outras que poderíamos colocar aqui, mas por causa do tempo paramos agora. Mas por tudo aquilo que nós ouvimos, há razões incríveis, há razões que realmente vale a pena compreendê-las quando você coloca toda a sua esperança em Jesus. Porque aquilo que você vive hoje, aquela esperança que você coloca aqui na terra, ela acabará quando Jesus voltar, ou quando você morrer. Você vê que o caixão não tem gaveta, né? E não tem mesmo. Se não há uma pessoa que embeleze você ali, fazer o quê, né? A grande verdade é essa. Hoje o Senhor quer nos ajudar, aqueles ainda que não conseguem, aqueles que não conseguem, aqueles que ainda não desejam, aqueles que ainda que gosta de estar longe de Deus, fora do seu aprisco, aqueles que continuam a viver uma vida dissoluta, marcada por tantas coisas, mas não com o Espírito Santo do Senhor. Por isso, queridos, em nome de Jesus, entregue o seu coração a Jesus, entregue o seu azeite a Ele, entregue. Deus está nos dando uma grande oportunidade essa noite de compreender que Jesus é a única esperança. E não é para amanhã, é para agora, não é para ontem, é para hoje. É para esse momento que estamos reunidos, a oportunidade de perceber que sem Jesus não sou nada, é agora. Hoje nós estudamos, né? Sem mim nada podeis fazer, não é isso? Sem os valores desta palavra, né?
sem a atenção especial a esta palavra em nossas vidas, estamos perdidos. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, estamos longe de Deus, e a nossa religiosidade não vai conseguir chegar a Deus. Isso nos leva a um caminho de perdição eterna, nos leva a um caminho de sofrimento, de tristeza, de dor, de angústia. Porque você não ouvirá de Jesus: a paz seja com você. Enquanto sou jovem, enquanto tenho vigor, eu acho que eu posso fazer todas as coisas. Mas cuidado. Cuidado. Cuidado, porque hoje tudo é relativo e não absoluto. E isso é perigoso. Isso traz consequências ao coração humano. Se é tudo relativo, então eu tenho opções de fazer o que eu quero, o que eu penso. E quando os filhos não obedecem aos seus pais, então há uma consequência drástica na vida deles. Mas quando nós temos a esperança em Jesus, nós sabemos o nosso papel como filho diante de um Deus que sabe todas as coisas. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de que nosso coração se tenha esse desejo, porque Cristo irá voltar. E todos precisam dele hoje e não amanhã, porque o dia que Jesus voltar nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser agora. Pode ser agora. Quem me garante? Nem Jesus sabia, a não ser o Pai. E há fortes indícios que isso pode acontecer a qualquer momento. Você está pronto? Você está pronto para encontrar com Deus? Pronto para encontrar com esse Deus que o ama, mas que pelo seu amor, Ele é santo, e a sua santidade não permite que você esteja ao lado dele para sempre sem Cristo Jesus? A Bíblia nos avisa para que estejamos preparados. A Bíblia dá sinais muito nítidos que nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. E evitar, queridos, evitar um sofrimento eterno, onde o fogo não apaga, onde nós até desejamos morrer, mas não morreremos, onde o tormento eterno levará você a esse tempo eterno, e evitar uma eternidade de sofrimento. E Cristo nos chama esta noite, já que cantamos, já que falamos que Jesus é a única esperança, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Esse é um tempo que Cristo nos chama e que precisamos atendê-lo, ouvir com o nosso coração e deixar que Ele faça morada na minha vida, porque a esperança que temos nele é eterna e não morre e dura para sempre. Mesmo que estejamos sofrendo por algum tempo aqui, não se compara com a glória que Cristo tem àqueles que o amam. Vamos colocar em pé? Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Porque acreditamos que com inovação e tecnologia... O que passa na sua mente, no seu psique, tudo isso que você ouviu, eu não sei. Eu não sei se você crê ou não, eu não sei. Mas Cristo está aqui, pronto,
a revelar-se ao seu coração para todo sempre um Deus que o ama, um Deus que naquela cruz morreu por você, em sacrifício vicário, cabal, definitivo. E a Escritura diz que Ele voltará para buscar aqueles que têm a esperança nele, e para todo sempre. Amém? Eu não sei se você está desejoso desse Deus. Eu não sei se você é religioso. Eu não sei se você acredita em dogmas. Eu não sei se você acredita em tantas coisas. Mas basta acreditar que Jesus é a única esperança. Mas pela fé, crendo de todo o coração, levando este momento a sério na sua vida, porque é você e Deus. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o próprio Deus na nossa vida. E Ele está aqui. Fechemos os olhos. Hebreus 6, 19 e 20 diz assim: temos esta esperança que, como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus tomou o nosso lugar para sempre na cruz. E o que Ele está dizendo ao nosso coração? Que o dia da oportunidade é hoje, é agora. Por isso eu quero desafiar você. Desafiar o seu coração. Esta noite, se ainda não o fez, a confessá-lo diante de Deus, a Jesus, como Salvador e Senhor da sua vida. Alguém esta noite gostaria de fazer isto? De mudar a sua vida para todo sempre? De acabar com aquilo que você sabe que vai te destruir para sempre? Porque o mundo destrói, mas Jesus constrói uma ponte entre você e Deus, te dando a esperança que não morre, que nunca acabará. Esta vida que você vive, por mais longa que seja, ela findará quando você fechar os olhos. E quando você abrir, estará onde? E se Jesus voltar agora, onde você vai? Jesus é a única esperança. Sem Ele perecemos, sem Ele morreremos, sem Ele sucumbiremos a nós mesmos. Alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus, o seu coração? Se gostaria, levante a sua mão, eu quero orar com você. Porque a Bíblia diz que há festas nos céus por um pecador que se arrepende. E Jesus está aqui dizendo: paz seja com vocês. Continue em oração, meu irmão. Pai, a Tua palavra é tão boa. A Tua palavra nos ensina que essa esperança que temos em Jesus é como âncora da nossa alma. Ela é firme, ela é segura. Ela nos dá o parâmetro de uma vida feliz. E tudo isso não porque merecemos, mas a sua misericórdia alcançou o Senhor através de Jesus. Jesus disse: Senhor, está difícil, mas faça a tua vontade, não a minha. E ali, aquele momento, Jesus é levado pelos seus algozes àquela cruz do madeiro, por amor a nós. O dia de compreender isso é agora. A transformação é agora. Romper com a idolatria é agora.
E a idolatria, queridos, não é imagens, só imagens. Idolatria é aquilo que eu faço e que tira Deus do foco. O compromisso é hoje. Porque você, no dia que Jesus voltar, você pode até se ajoelhar, mas será tarde demais. O dia do compromisso é agora. Porque o dia do julgamento, com certeza, queridos, haverá novos céus e nova terra. E você estará lá, nesse lugar. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, dos teus filhos, das tuas filhas. Tenha misericórdia daqueles que estão aqui, porventura ainda não entregaram o seu coração. Para que eles não passem, ó Deus, esse tormento que virá e alcançará a humanidade. Por isso nós estamos aqui divulgando missões nacionais, ó Deus. Estamos aqui dizendo que Jesus é a única esperança, porque o Senhor não mente. É esta esperança que nos alinha, que tem como âncora da nossa alma, e que nos firma, e que nos segura, e que nos fazem felizes na Tua presença. Abençoa esta igreja, ó Deus. Que o Senhor tenha planos para esse lugar. Que o Senhor tenha desejos para esse lugar, para que haja um compromisso, ó Pai, sobre todas as coisas. Dê vigor, dê saúde aos irmãos que estão desanimados, aqueles que não estão conosco, que poderiam estar, mas por algum motivo estão temerosos. Ó Deus, faça, Senhor, renovar esses corações através do seu primeiro amor. Transforma a nossa vida hoje, ó Pai, para o louvor da sua glória. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver o evangelho genuíno, íntegro, sem mácula. Desperta os jovens desta igreja, ó Pai, em nome de Jesus, para que eles tenham esse compromisso contigo o quanto antes. Que as famílias aqui representadas possam viver isso também, Senhor, de uma forma integral, o qual o Senhor é Deus, na nossa vida acima de todas as coisas. Abençoa-nos, ó Pai, essa semana. Ó Deus, tira de nós a tristeza, coloque em nós a esperança, a vida, o vigor, o louvor, que glorifica o Seu nome, ó Pai. Ajuda-nos assim, ó Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo, esteja com cada coração esta noite, e não apenas hoje, mas para todos sempre. Leva-nos em paz, porque o Senhor é a nossa paz. E assim possamos divulgar que Jesus Cristo é a única esperança. E nós oramos em nome do Teu Filho. Amém. Tomais assento. Lembrando os queridos, nós temos ali no nosso mural as escalas dos cultos durante todo o mês de outubro. Se você ainda não viu, esteja atento ao seu nome, caso esteja lá. Eu reitero que caso o seu nome não esteja lá, é um bom sinal. Foi o que eu falei isso de quinta-feira. É porque nós temos um bom número de irmãos que estão querendo trabalhar. Isso é bom, isso é ótimo. E na próxima quinta-feira, às 19h30, permitindo Deus, estaremos juntos aqui para o louvor da sua glória. Obrigado aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, voltem mais vezes, tá? Em nome de Jesus, estejam sempre assim, com esta alegria de cultuar a Deus, cultuar ao Senhor, enquanto ainda podemos fazê-lo.
Próximo domingo nós teremos a nossa ceia do Senhor à noite, então também estejam convocados. E o que me chamou a atenção, as mulheres cristãs missionárias aqui, é isso, né? Acertei? MCM? Hã? Mulher cristã em missão. Esse aí. O que me chamou a atenção no vídeo, já encerrando, é aquele chá de mulheres, não é? O chá de mulheres. Que tal, queridas? No tempo oportuno, nós realizarmos isso nesse templo. Sim ou não? Me chamou a atenção. E nós já participamos, né? Acho que a minha esposa participou já de um desses. Aí você convida alguém, compra uma xícara, leva para ela, uma coisa assim, né, irmã? Assim, mobilizem-se, mulheres, em nome de Jesus. Quem sabe esses bancos estarão cheios de mulheres que precisam conhecer a Cristo como a única esperança. Amém? Deus abençoe. Oração silenciosa, pós-lúdio. E assim encerramos. Obrigado pela direção, irmã Valéria. Obrigado também, irmã Verônica, pela instrumentabilidade da irmã aqui à frente, e também a irmã Natália, pelo louvor também, viu? Rapaz, foi bênção, viu? Graças a Deus por isso. Não foi, queridos? Amém? Oremos por ela. Oremos por ela. Deus abençoe. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue